Olá! Hoje eu vim contar para vocês como foi a minha experiência com essa angústia de receber o primeiro morfológico alterado da minha bebê. Eu fiz esse exame, já estava muito próximo da data limite. O recomendado é de 11 a 13 semanas e 6 dias, e eu fiz com 13 semanas e 4 dias. Eu fui sozinha fazer o exame porque meu marido estava trabalhando fora do país e na minha cabeça eu receberia só notícias boas e voltaria feliz para casa, então não me preocupei em chamar alguém para me acompanhar. E isso foi um erro, porque chegando lá estava tudo ok, até que chegou o momento de medir ali a translucência nucal e deu uma alteração mínima, deu de 0,3. O ideal é que seja no máximo 2,5 e o da minha bebê estava 2,8, então tinha uma diferença de 0,3 e o médico que estava fazendo esse exame, ele não teve muito cuidado para me dar essa notícia. Ele viu que eu estava sozinha, mas mesmo assim acabou despejando ali de qualquer jeito todas as possíveis síndromes e ou cardiopatia que a minha bebê poderia ter. Então naquele momento eu perdi o chão, eu não ouvia mais nada, não enxergava mais nada, mal consegui processar todo o restante do exame. Saí da clínica chorando, muito, muito mesmo, e liguei para o meu marido, ele estava viajando fora do Brasil, mas mesmo assim ele conseguiu me atender e eu desabafando ali, chorando muito, e ele falou, não, vamos, a gente ainda tem mais um dia para fazer esse exame, então vamos procurar uma clínica particular que tenha vaga para a gente poder repetir amanhã. E aí eu consegui pagar o exame particular em outra clínica e repetir no dia seguinte. Fui sozinha novamente, porque daí eu já não queria dar essa notícia para ninguém. Fui sozinha e chegando lá, a doutora foi muito simpática, muito boazinha, ela refez o exame minuciosamente, mas mesmo assim ainda tinha essa alteração. No computador dela deu uma alteração um pouquinho menor, deu de 0,2. Então estava ali 2,7, sendo que o ideal é 2,5. Então eu voltei com dois resultados, o de 0,3 alterado no dia anterior e 0,2 alterado no dia seguinte. Só que eu não tinha mais tempo de esperar uma semana para poder repetir esse exame. Aí meu marido já estava prestes a voltar para o Brasil. Quando ele chegou, nós decidimos juntos que faríamos o exame NIPT, porque eu estava muito angustiada, muito desesperada e eu não tinha a menor condição de esperar até o próximo morfológico ou esperar o nascimento da bebê para ter certeza de alguma síndrome ou cardiopatia. Então nós optamos por fazer o exame NIPT. Na minha cidade ele não é disponibilizado pelo SUS e nem pelo convênio, então a única forma era pagando particular. De todos os laboratórios que vimos, apenas um fazia e o valor foi de R$ 1.800. Nós pagamos esse exame e esperamos ali os 14 dias úteis até receber o resultado. E esses foram os piores 14 dias úteis da minha vida, porque eu chorava muito, eu orava muito, tinha dias que eu estava conformada, tinha dias que não, que eu estava muito triste, desesperada, mas assim, não tinha o que fazer, eu tinha que esperar realmente sair o resultado do exame. E ele não saiu antes, ele saiu com exatos 14 dias úteis, então foi muito sofrida essa espera. Quando estava aproximando ali a chegada do resultado, combinei com meu esposo da gente ver o exame juntos, para um dar apoio para o outro. E nesse dia eu fui trabalhar normalmente, e aí à tarde eu entrei no e-mail e vi que o resultado já tinha saído. Mas não abri, porque nós tínhamos combinado de ver juntos. Quando eu entrei no WhatsApp, ele já tinha aberto o exame e me mandado foto, e estava tudo negativo para as síndromes. As síndromes que o exame rastreava deram todas negativas, em probabilidade bem baixa de ser alguma síndrome. Eu fiquei muito feliz, chorei muito, agradeci muito a Deus, mas mesmo assim eu ainda fiquei com aquela insegurança, porque precisava fazer o ecocardiograma fetal para descartar ali uma cardiopatia. Então eu só fiquei tranquila mesmo depois desse ecocardiograma fetal, porque daí descartou realmente cardiopatia na minha bebê. E no segundo morfológico eu fui mais tranquila, né, porque depois do NIPT e ecocardiograma fetal eu acreditava fielmente que estava tudo ok. Então eu fui mais tranquila, fui acompanhada, meu marido estava novamente viajando e aí minha mãe me acompanhou e nós conseguimos ver tudo direitinho, tudo funcionando, todos os órgãos. A doutora foi muito carinhosa, eu optei por repetir esse segundo morfológico na clínica que eu fiz particular, porque eu achei que o atendimento foi melhor, então paguei novamente o segundo morfológico. E a doutora foi muito carinhosa, ela colocou em 3D, ela mediu ali o ossinho nasal, a posição da bebê ajudava, então nós vimos as orelhinhas, a mãozinha, os pezinhos, tudo que poderia indicar uma síndrome de Down ou alguma outra síndrome, nós checamos ali no segundo morfológico e graças a Deus deu tudo certo.
Depois de tanta angústia, né, e receber esse alívio, eu consegui curtir a gravidez, o último trimestre, porque o primeiro trimestre foi de muito enjoo, muita náusea, muito aquela novidade, todo aquele medo de perder o bebê. O segundo trimestre foi aquela tristeza de esperar por respostas de exames, de resultados e o próximo passo, o próximo exame e tudo. E aí depois disso eu consegui curtir, então eu já estava barrigudinha quando eu realmente, nossa, que legal estar grávida, que gostoso gerar. Foi muito difícil até aí, mas depois deu tempo ainda de eu curtir a gravidez. Então, assim, eu recomendo de verdade o exame NIPT para quem tiver essa condição de fazer, porque é um alívio que traz pra gente, né. Eu não tinha a menor condição de esperar realmente a bebê nascer para ter essa certeza. Na verdade, a gente só tem a certeza mesmo quando nasce, mas o exame NIPT e o ecocardiograma já traz uma paz no coração, que a gente já fica um pouco mais tranquila, um pouco mais relaxada com esse momento de espera. E outra coisa que eu recomendo para os cristãos, as pessoas que acreditam em Deus, acreditam no seu cuidado, é não orar por um filho perfeito, porque eu estava muito angustiada orando por um filho perfeito. E um belo dia eu resolvi que eu não ia mais orar por um filho perfeito, porque Deus sabe a missão que Ele dá para cada filho. E se eu tivesse essa missão, eu teria que aceitar com amor. Eu teria que aceitar que Deus me escolheu para carregar um filho com alguma necessidade especial, que precisasse de um cuidado a mais. Então eu orava muito para Deus me dar sabedoria para lidar com o resultado, porque o resultado que eu tivesse em mãos, eu precisaria de muita sabedoria para poder buscar informações. Eu não sabia qual síndrome seria, se seria cardiopatia ou não, eu precisaria de cabeça, de estrutura emocional para poder pesquisar a respeito, estudar e saber qual a melhor forma de receber a minha bebê aqui. Então eu parei de orar por um filho perfeito e orei por sabedoria, discernimento e calma no meu coração para que Deus fizesse o melhor para a nossa vida. E ele me acalmou e eu consegui seguir ali orando e esperando até o nascimento, mas bem mais calma depois dos resultados negativos para síndromes e cardiopatia. Hoje eu moro aqui no Canadá. Eu descobri que aqui esse exame já faz parte do pré-natal de toda gestante. Então aqui não precisa pagar e não precisa esperar alguma alteração para poder pedir o NIPT. Ele já faz parte. No primeiro morfológico já tem a parte de ultrassom e essa coleta de sangue para fazer a investigação e já descobrir ali também o sexo do bebê. Então, se nós tivermos outro filho aqui no Canadá, esse exame já vai ser feito logo ali no comecinho do segundo trimestre, sem termos que desembolsar tanto dinheiro, mas isso aqui no Canadá. No Brasil, eu acredito que ainda esteja sendo feito dessa forma, somente no particular. Quando eu fiz, eu lembro que eles parcelavam esse valor de R$ 1.800. Então, se as famílias acharem interessante, acharem que não vão conseguir esperar, assim como eu, que estava muito angustiada, eu recomendo sim pagar, porque traz um alívio sim, e te traz clareza, né? Porque se você tiver alguma alteração, assim como uma amiga minha teve, e o dela foi confirmado síndrome de Down, ela fez no começo, né, da gestação. Então ela teve tempo ali para lidar com toda essa informação, para buscar mais informações para poder lidar. Hoje o bebê dela tem 5 anos e ele é uma graça, ele vai à escola, ele é super inteligente, ele se desenvolve muito bem, fez as terapias necessárias. Então eu acho que fazer o NIPT e ter esse resultado antecipado, você não precisa lidar com tudo aquilo no puerpério, né, porque se você espera o nascimento do bebê, você lida com muitas coisas no puerpério. Eu acho um pouco sofrido, de verdade, eu acho que seria muito sofrido para mim. Por isso que eu optei por fazer o NIPT ainda ali no segundo trimestre. Então é isso, eu vim deixar aqui o meu relato, espero que vocês consigam passar por esse momento assim de forma mais confiante em Deus, que Deus tem todas as respostas que nós precisamos. Se vocês conseguirem, quiserem, acharem na clínica para fazer esse exame, eu recomendo, porque ele traz mais calma para o coração, mas se não também, quando o bebê nascer é que a gente sabe, né, com toda certeza da vida, se tem alguma questão ou não na saúde do bebezinho. Então é isso, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus.